Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de programação em microcomputadores PIC, utilizando o MPLAB, XIDE e o XC8 do MPLAB de compilador, certo? Então, como a gente falou na última aula, hoje a gente vai estar aprendendo a como interagir com os botões, né, que são dispositivos aí que a gente, dentro do microcontrolador, a gente considera como um dispositivo que vai mandar um sinal para o microcontrolador, então a gente vai configurar hoje portas de entrada, certo? Então, indo aqui para a nossa tela, está aqui o nosso simulador, certo? As configurações que a gente vai manter nessa aula serão as mesmas das últimas aulas, certo? Hoje a gente só vai desenvolver a aplicação, certo? Então, olhando aqui para a nossa simulação, nossa placa simulada, que é a MCLab 1, aqui do Pixim, a gente tem aqui o LED ligando, que foi a nossa última aula que a gente fez, certo? Então aqui tem os pinos do RB, do porte B, né? Do conjunto B. E aqui os botões, se a gente for ver aqui, ele já tem as referências aonde estão conectados esses botões, né? Esse primeiro botão está no RA1, RA2, segundo no RA2, o terceiro no RA3 e o quarto no RA4, certo? Então a nossa intenção hoje é fazer o que? A interação de um dispositivo que a gente vai tratar como entrada, a gente lê essa informação e jogar isso como saída, beleza? Então a gente vai lá para o nosso microcontrolador fazer as configurações. Então está aqui o nosso arquivo que a gente já está utilizando desde a última aula. A gente vai fazer as configurações gerais. Então aqui tudo permanece o mesmo. A gente vai hoje direto para o void main fazer as devidas programações, beleza? Então olhando aqui nossa placa, a gente está ligando aqui o RB0. A gente vai mudar aqui para o RB1. Vou apertar o botão, vai ligar o RB1, né? Só para mudar um pouco do que está acontecendo ali na placa, né? Então a gente vai vir aqui, vai colocar lá vamos fazer a edição dos registradores, né? A gente ainda vai continuar trabalhando com bits, então 3B bits, ponto. Vou editar o do RB1, então é o 3B1, certo? Vou colocar aqui. Se você já se acostumou, né? Não precisa botar esse 3B bits, né? Vontade de botar esse aqui é porque ele vai ficar destacado aqui, né? Vai ficar verde. Se eu botar só o 3B1, geralmente ele vai perder a cor, certo? Vou botar ele como dispositivo de saída, 0 ponto e vírgula, certo? E agora eu tenho que configurar o botão de entrada. Voltando aqui para nossa placa, a gente vai utilizar o RA1, a gente vai ler o RA1, certo? Então eu vim aqui, vou botar 3A1, que é o do botão, né? Que é o que eu vou editar o bit que controla aquele pino lá, RA1, e vou colocar ele como entrada, certo? Então acabamos configurando aqui os dois que a gente precisava configurar, beleza? Para fazer a simulação rodar adequadamente. Controlamos aqui, então a gente não precisa fazer mais nada. Aqui a gente vem agora direto para o nosso loop finito, né? Então a gente tem que procurar fazer de identificar escutando, né, o pino RA1 para poder a gente ver quando o botão apertou, foi apertado, certo? Então para isso daí a gente tem que ter noção do esquema elétrico da placa. Então se você quiser ver isso daí, você pode vir em Help e botar aqui Board. O que ele vai abrir? Ele vai abrir uma página no seu navegador onde você pode clicar aqui, ó, Board MCLab Schematics, né, que é o arquivo da ligação, certo? É o diagrama de bloco de cada conexão. Então aqui a gente tem todas as conexões, bem aqui a gente tem um PIC que a gente está trabalhando, né, o diagrama de bloco dele e todas as ligações realizadas nele. E aqui tem os pinos aqui RB, deixa eu dar um zoom aqui, certo? Se a gente for ver aqui, a gente consegue ver aqui os pinos RB até do 0 até o 7 e aqui que a gente chama de flag, né? Para dizer que essa linha aqui está saindo o RB0 e o RB1, né? E aqui embaixo a gente separa aqui, né? Então aqui está saindo o sinal, esse sinal que está aqui no RB0 aqui vai se replicar nesse RB0 aqui, só para não ficar aquela ligação toda feia, né? Para quem nunca trabalhou aqui com diagrama de bloco, então quando a gente faz o diagrama de bloco de ligação do circuito, né? A gente usa essas flagzinhas aqui para poder indicar o que está seguindo nessa linha aqui, ó. Certo?
Então, vindo nessa linha aqui, ó, a gente vai ver que todos eles estão conectados nesse conector aqui, né? Que ele vai fazer o jump entre o display de 7 segmentos que tem na placa, que são dois, né? Você pode ver aqui, tem dois displays de 7 segmentos, certo? E os LEDs aqui, ó. Então, esse porte B aqui, esse porte B de pinos aqui, ele controla tanto os LEDs como o display de 7 segmentos, né? E a mudança eu faço aqui em cima, nesse switch. Então, eu liguei aqui, ó. Você vai ver que esse camarada aqui começa a acender, né? Então, ele representa, esse traço aqui representa o RB0. Então, o RB0 que está ligando esse segmento. Mudei aqui, foi para os LEDs, voltou para os LEDs, né? Que é esse conector aqui. Então, ele vai fazer o que? Essa ligação do LED com o LED com terra, né? Então, ele vai definir aonde que o terra vai ser ligado. Se vai ser para os LEDs ou se vai ser para os displays de 7 segmentos. Então, para a gente ler o botão, a gente precisa achar os botões que a gente vê aqui estão aqui em cima, certo? Tá entrando aqui no RA, no RA0 ele não entra, né? Entra no RA1, se você pegar aqui a linha, tá aqui, ó. Então, se a gente for ver por padrão, todos eles estão lendo aqui o... Então, aqui eu tenho 5 volts, certo? Então, eles, por padrão, como esses botões estão abertos aqui, ele vai ler essa tensão que está entrando, né? Então, quando os botões não estão apertados, né? Esses push buttons aqui não estão apertados, esse meu pino aqui vai estar lendo nível lógico alto, né? E quando eu apertar, né? Aí ele vai começar a ler o terra que está bem aqui, ó, né? Símbolozinho de terra aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente acabar observando melhor. Botei aqui, então, por padrão, se o botão não estiver apertado, o circuito aqui aberto, ele vai acabar lendo os 5 volts, ou seja, nível lógico alto. Na hora que eu aperto, como eu tenho esse resistor bem aqui, ele vai começar a ler o valor do nível lógico baixo que é dado pelo GND aqui. Né? Então, eu apertei, quando eu reconheço nível lógico baixo, isso em valores digitais, né, binários, 0 para nível lógico baixo e 1 para nível lógico alto. Então, quando eu tive essa mudança do nível lógico alto para o nível lógico baixo, é que teve o sinal que esse meu botão foi apertado, né? Então, quando eu for ler o pino lá, que no nosso caso é o RA1, eu tenho que esperar esse pino ficar em nível lógico baixo. Ou seja, quando esse pino for igual a 0, aí eu vou tomar as devidas ações, né? Então, aqui, para a gente ter a noção de como programar e fazer a programação correta, a gente sempre tem que ter acesso ao esquema elétrico da nossa aplicação. E aqui está o esquema elétrico da nossa placa, né? Então, voltando um pouco a aula, você consegue ver aí como chegar a esse PDF aqui. E lógico, aí você daqui você pode baixar e salvar em alguma pasta para você ter acesso a esse arquivo offline. Certo? Então, a gente vai vir aqui na nossa ferramenta de programação. Então, como eu tenho que esperar que o nível lógico baixo seja reconhecido, então isso aí é uma condicional, né? Então, quando o nível lógico do botão da conexão do pino RA0 for igual a 0, que é quando o botão está pressionado, aí sim eu vou fazer o quê? Vou ligar o meu LED. Então é fácil. Então, if, quem já veio sabendo programar em C, né? Que é essencial para esse nosso curso aqui. Então, a gente vai colocar a condicional if, né? If, então eu vou ter que ler o pino RA1, que é o que estou querendo ler. Então, eu vou botar aqui RA1, né? Como a gente já aprendeu na aula passada. Posso botar assim, como também posso botar tris, né? Tris B, tris A, né? Que é o do porte A, ponto, tris A bits, ponto, tris A não, porte A, formal, pessoal. Então, vamos aqui tirar o tris e botar o porte, né? Que ele controla, a gente consegue pegar o estado da porta, né? Então, porte A bits, deixa eu selecionar outra variável aqui. Então, a gente vê aqui que ele fica em verdinho, né? Então, tá tudo certo. Então, é RA1. Então, a gente vai usar aqui a versão simplificada. Quando ela for igual a 0, né? Então, símbolo de comparação, 2 iguais. Vou botar 0 aqui. Uma vez que eu reconheci isso daí, eu vou ligar o meu pino RB1, né? Que é que a gente configurou. Então, RB1 vai receber 0. Vai receber 1, no caso, para fazer a ligação. Certinho? Coloquei aqui, então, coloquei quando o pino o RA1 reconheceu o 0, ou seja, quando o botão for apertado, aí eu vou ligar o meu RB1, né? Para poder acender o LED. Lógico, do jeito que está aqui, se eu botar para executar, na primeira vez que eu apertar o botão, ele vai ligar o LED.
só que ele não vai desligar o LED, né? Então aqui eu preciso de uma condicional não simples, né? Mas preciso botar o else aqui. O se não. Então else. Se o botão não estiver apertado, eu vou desligar o meu LED. Então RB1 recebe 0, né? Que é o estado do pino. Beleza? Então fazendo daqui, a gente garante que o nosso programa vai funcionar adequadamente da forma que a gente foi a explicação. Lógico que eu quiser, posso fazer uma forma mais elegante, né? Aqui eu botei igual a 0, mas aqui eu posso colocar, vou botar igual a 0, né? Quando eu reconhecer 0. Ou então eu posso colocar aqui, ó, a negação do estado do pino RA1, né? Então eu vou botar o quê? Exclamação antes. Colocando aqui, ou seja, eu vou pegar o estado desse pino e negar. Ou seja, se eu apertar ele e ele tiver 0, essa exclamação aqui vai negar, ele vai se transformar em 1. Ou seja, apertei o botão, certo? Aí ele vai ligar. Se não, se ele estiver em 1, que ele vai, ou seja, o botão não está apertado, ele vai inverter para 0, se 0 é falso, né? Então entra no nosso else aqui. Beleza? E aí agora é só a gente clicar aqui na setinha, como aprendeu na aula anterior, fazer o build, esperar aqui o construído com sucesso. Beleza? Aí, se caso você criou um outro arquivo, você vai, como a gente falou na última aula, ver aqui o caminho que o programa deu para você. Ó. Então, é esse caminho aqui que você vai achar o seu X, né, do seu projeto. Então, você pega aqui e segue esse caminho, né? Você pode tentar copiar e colar isso aqui, colocar no seu gerenciador de arquivo, né? Que no caso o Internet Explorer tem que ver se ele aceita barra única, pode ser barra dupla, barra pode ser a outra barra, né? Então, você pode vir e copiar e colar isso aqui, né? Então, a gente vai vir aqui, vou botar em File, botar o Load. Como eu ainda estou no mesmo projeto, né? Vou tentar copiar aqui, ó. Então, se você ver, foi direto, né? Se você copiar e colar, o próprio Windows aqui, no Windows 11, ele atualiza para você o caminho, né? Aí você consegue chegar lá. Então, mas eu vou colocar aqui, que é o aula 3, que é o mesmo projeto que a gente está da mesma aula, e vou executar. Aí você vê que ele já atualizou, né? Então, o botãozinho, o RB0 parou de piscar, e agora a gente vai tentar testar aqui, apertar o RA1, ver se vai ligar o LED, RB1. Ligou, soltei, desligou, né? Então, ele vai permanecer ligado enquanto eu estiver pressionando aqui o meu botão, certo? Então a gente viu que funcionou adequadamente. Aí a gente pode fazer algumas melhorias nesse projeto, como que eu apertar uma vez ligar e quando eu apertar a segunda vez desligar, né? Então vamos fazer isso daí para a gente explicar algumas questões físicas do projeto, né, que podem influenciar o funcionamento da minha aplicação. Então vamos voltar aqui, né? Então código bem simples, né? Então você aí pode voltar ao vídeo várias vezes, programar corretamente, com calma, para você aprender, né? Então vamos fazer agora essa parte. Eu aperto uma vez liga, eu aperto outra vez desliga. Então vamos apagar aqui. As configurações ali iniciais vão permanecer as mesmas, eu não vou mudar nem o botão, nem o LED, né? Então, nessa aplicação de apertar o botão ligar e eu apertar uma segunda vez desligar, isso aí eu já preciso de ter uma variável, né? Já dando a dica aqui, eu preciso guardar o estado do meu LED, se ele está ligado ou se esse LED está desligado, né? Então eu preciso de uma memória, né? Preciso guardar essa informação. Então se eu quero guardar a informação, a gente vem aqui e parte por um int, né? Que é a variável mais simples e quem já veio do C vai saber usar tranquilamente. Então int, vou botar aqui estado, né? Estado, botar aqui o mais de dados possível do LED, né? E eu vou iniciar ele como desligado, certo? Então aqui, vou apertar, então ele aqui vai guardar o estado do LED, né? Dependendo que quando esse LED tiver esse valor, então se ele tiver desligado e eu apertar o botão, ele liga, e se ele tiver ligado, quando eu apertar o botão, ele desliga. Então aqui, nós vamos criar essa variável para guardar esse estado, e aqui agora a gente vai fazer a lógica do botão, certo? Que vai ser o if. Então vai ser um if parecido com o último, né? Sem muitos segredos, vamos criar aqui o if. Vai ter que ter o else, então eu vou botar o else também, certo?
E aqui na condição é a mesma do botão, né? Então, RA1 for igual a zero, pode ser a opção, ou então você vai negar o estado de RA1 utilizando o operador de exclamação, né? Para negar essa variável lógica aqui. Certo? Uma vez que eu fiz isso daí, agora eu vou pegar e vou inverter o estado do meu LED. E aqui no caso, eu creio que eu nem preciso desse else aqui. Então vamos inverter o estado do meu estado LED. Então eu vou botar aqui estado underline LED vai receber o estado LED negado, né? Estado LED ponto e vírgula, e aqui antes eu boto a exclamação. Se eu estiver trabalhando com valores binários, aí vai funcionar tranquilamente. Beleza? Só tem que ter essa noção aí. Então toda vez que eu apertar o botão, ele vai inverter o valor do estado LED. Como eu comecei com 0, na primeira vez que eu apertar, ele vai sair de 0 para 1 e vai ligar, certo? E aqui embaixo, eu só tenho que colocar essa minha variável que está guardando o valor, né? Então, se eu atualizei, eu vou atualizar esse valor indefinidamente, certo? Então, eu posso acabar colocando daqui dentro, eu posso colocar fora também o if, né? Então, eu posso botar aqui port B. Posso botar port B, não, posso botar RB, né? RB1 recebe a variável estado LED e ponto e vírgula, certo? Tá aqui. Então ele vai aqui é a parte de atualizar e aqui ele executa o que acabou de ser atualizado, né? Então enquanto permanecer o valor estado LED, vai permanecer esse estado. Na hora que eu atualizar, ele atualiza aqui para o valor estado LED depois de passar por esse if, né? Então uma coisa que a gente tem que prestar nessas questões de guardar estado com botão é você saber que esse código aqui, se a gente for lá no config, certo? A gente vai ver aqui que a gente vai acabar vendo aqui que a gente configurou por uma leitura de 4 milhões de hertz, né? Então, esse ciclo aqui, a cada um sobre o f, né, que é o período, então a gente vai executar vários programas em várias vezes por segundo, né? Milhares de vezes por segundo, porque minha frequência aqui, a gente trabalha com frequências altas, né? Então, se você ver aqui, ele vai ler isso daqui várias vezes por segundo, né? Então, uma vez que eu apertar o botão, a gente, essa execução dessa ação no nosso sistema, na hora que eu apertar, ele vai ler várias e várias vezes. Então, o que acontece? Se está lendo várias e várias vezes, enquanto eu estiver apertando, ele pode ler esse if aqui várias e várias vezes. Então, eu posso apertar e na hora que eu soltar, o LED permanecer desligado, né? A gente pode ver lá variando, né, o brilho do LED, ou seja, está ligando e desligando várias vezes por segundo, e na hora que eu soltar, pode acabar fazendo isso como desligado, né? Porque a nossa ação é muito mais lenta que a velocidade de processamento dos dados, né? E dependendo disso, pode ter o valor do debounce, né? Porque na hora que eu aperto lá, né, essa questão elétrica aí, enquanto eu estiver apertando também, eu posso ter uma variação de verdadeiro ou falso, né? Nesse botão, nesse estado aí do pino, várias e várias vezes por segundo, né? Posso ter uma variação. Isso aí pode atrapalhar. Então, toda vez que eu apertar o botão e ele gerar alguma mudança do estado, eu posso ter duas opções, né? Eu esperar que esse botão seja o que? Despressionado, né? Então, ou então dar um tempo, né, de parar o meu processamento, né, para dar o tempo de eu apertar o botão e soltar. Então, essa primeira opção de eu esperar um tempo, aí a gente vai para a nossa estratégia do delay. Então, já sabe que delay aqui, o comando delay é 2 underline, delay, lógico, tudo em caixa baixa, né? Delay, underline, ms. Vamos botar aqui, colocar o ponto e vírgula. Então, eu tenho que dar um tempo suficiente para eu apertar o botão e soltar e ele conseguir realizar o comando desejado. Então, eu utilizo geralmente 400 milissegundos para poder dar esse tempo aí, pode ser o suficiente, né? Porque a nossa ação, assim, se for bem rápido, desde 400 milissegundos dá para eu soltar o botão e permanecer o estado, manter o comportamento desejado, né? Então, com isso daqui, eu vou aqui, vou construir. E deu algum erro aqui? Bora ver aqui qual é a reclamação que ele acabou dando aqui. Int to bit, né?
Então aqui a gente botou int, a gente pode botar uma outra variável melhor, né? Que int, como ele pode assumir vários valores, pode ser aqui, ele está dando como um alerta, né? Mas aqui, por enquanto, está funcionando aí, a gente não vai se atentar tanto agora para essas questões mais técnicas, certo? Coloquei aqui, vou lá, como eu estou trabalhando, só atualizei mesmo arquivo, vou em Reload Last. Então eu posso aqui, eu vou apertar uma vez, ó, você vê, se eu apertar o outro botão, se você vê aqui na tela, você vê que o botão ele fica um pouco mais, ele recebe um pouco mais de brilho para indicar que eu estou apertando, né? Então se eu segurar aqui, ó, ele vai ficar mais brilhante, né? Enquanto eu estiver apertando, soltar, ele fica mais escuro, né? Então eu vou dar só um clique aqui, ó, e ligou lá o meu estado LED. Então a gente viu, mesmo que eu apertei rápido, ainda demorou um pouquinho, que foi o tempo que o delay foi executado, né? Então, antes de ele reconhecer a mudança, né? Ele executou 400, aí demorou um pouquinho. Então, isso aí pode ser meio desejado, a gente pode vir aqui e fazer uma atualização. A gente pode jogar esse delay para antes, né? Do meu... Pronto, se bem que acho que não vai mudar tanta coisa, né? Vamos botar aqui, ver se muda alguma coisa. Geralmente é porque o tempo que ele vai ficar aqui, ele só vai ler esse comando a partir desse ponto, né? Outra estratégia que pode colocar é colocar esse RB1 aqui dentro do if, né? Talvez seja mais interessante. Então vamos ver aqui, talvez assim se comporte um pouco melhor. E aqui eu boto o delay depois, né? Depois de ele executar todo. Então acho que aqui eu tenho que atualizar primeiro programa, né? Atualiza a variável, aí executa o comando e a gente finaliza. Aí aqui eu posso apagar com uma aplicação simples, certo? Não preciso ter tanta questão assim. Coloquei, apareceu ali o alerta e aí eu vou lá no PixinLab fazer a execução. Vou recarregar o último, que eu fiz a atualização. Agora sim, quando eu apertar, ele já liga. Apertei a segunda, ele desliga, certo? Aí o que acontece? Nessa aqui, como é só um delay, se eu ficar segurando, a gente vai ver esse botão trocando de estado a 400 milissegundos mais ou menos. Vou segurar, ó, ele começa a piscar, né? Então, que aí ele está lendo várias e várias vezes, voltando no loop, né? Então isso daqui é interessante quando eu quero ter essa opção de segurar e ficar mudando o estado de alguma questão do meu sistema várias e várias vezes por segundo, né? Para eu não precisar ficar apertando para mudar. Tipo, eu quero fazer um contador. Então eu posso segurar o botão e esse contador ir subindo enquanto eu estiver segurando, em vez de ter que ficar apertando várias e várias vezes, né? Caso isso daí seja indesejável no nosso sistema, eu quero ter certeza que quando ele soltar, só vai mudar o estado do meu sistema quando eu soltar o botão. Aí a gente pode fazer o seguinte, certo? Vou apagar aqui, vou tirar aqui, vou só recortar, Ctrl X, que a gente vai utilizar esse mesmo código, né? No caso, a gente vai voltar para o padrão que a gente estava antes de executar o comando, só depois que a gente sair do botão, que é aqui estado LED, certo? Então, para esse caso aqui, vou clicar aqui em outra variável para sair. Então eu vou, enquanto eu estiver segurando, né, eu não atualizo o meu valor. Então eu vou tirar essa atualização do LED para fora desse if aqui, certo? E antes aqui, agora sim, eu vou recortar esse valor aqui, Ctrl X, certo? E aqui, ele reconheceu que o meu botão foi apertado. Na hora que ele reconhecer isso daí, eu vou prender o meu programa nessa verificação, né? Então esse enquanto aí, quem já veio da programação em C, né? Sabe que esse enquanto aqui, se a gente for traduzir enquanto, é o while, né? Então esse while aqui, vou colocar aqui, abrir e fechar chaves, e aqui eu coloco esse meu código aqui, certo? Então, enquanto eu estiver pressionando, no caso eu nem preciso colocar esse coisa aqui, essas chaves. Eu coloco aqui ponto e vírgula. Deixa eu tirar aqui. Então, o while ele vai ficar preso aqui, certo? Enquanto essa variável for 1, né? Para eu garantir que o debounce não vai mudar isso daí, aí sim eu vou colocar aqui, abrir e fechar chaves. Eu vou colocar só um comando de delay, certo? Então, aqui, delay.ms, certo? Ponto e vírgula.
E eu vou botar aqui um pequeno delay, né? Não preciso botar tão grande como aquele delay ali de baixo. Então eu vou botar de 50 milissegundos. Esse aqui eu posso soltar, né? Certo? Então enquanto eu tiver verificando que o botão está apertado, então a condição é a mesma do if de cima. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então, o botão foi apertado. Deixa eu selecionar aqui outra variável. Enquanto o botão estiver apertado, né? Apertei o botão, então é que ele vai prender nesse loop, né? Então, se você já sabe, entende um pouco de C, se dentro de um loop eu precisar apenas de um comando, eu não preciso abrir e fechar chaves, né? Então, eu só vou executar o comando do delay dentro desse while. Então, apertei botão, aí ele vai ficar aqui preso. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar executando esse delay aqui até sair. Na hora que ele sair, ele atualiza a variável e atualiza aqui o pino RB1, certo? Então vamos aqui, vamos executar, certo? Então executamos aqui, vamos lá para o nosso simulador. Vamos atualizar o nosso arquivo, nosso projeto. Agora a gente vai ver, ó, vou segurar, ó. Enquanto eu estiver segurando, ele não atualiza o estado do sistema, né? Tá vendo lá o botão lá com mais brilho, soltei, ele atualiza. Então, como eu botei um delay bem pequeno dentro daquele while lá, então na hora que eu soltar, ele liga, né? Automático. Aí fica tranquilo. Professor, quero que ele, na hora que eu apertar, ele ligue, né? Aí você só traz esse estado aqui para antes do while. Aí, então ele já vai. Aí você vai ter que executar esse RB0 antes, né? Aqui dentro. Né? Aí depende de como você vai fazer essa manobra. Você pode testar várias combinações desse código aqui, ligar antes, ligar depois, né? Até ter a reação que você deseja no seu sistema. Então aqui, no caso, eu quero só ligar o LED, mudar o estado dele depois que eu soltar o botão. Então apertei, segurei, soltei, desligou. Né? Lógico, quando aqui é um programa de liga e desliga LED, né? Então, quando maior for o seu programa e mais dispositivos complexos você for utilizar, no caso de desperdício de segmentos, né? Então você tem que controlar aqui várias pinos de saída, né? Então aí você tem que adotar uma estratégia adequada para, no caso, talvez o seu sistema não gerar um mau funcionamento, né? Uma dinâmica indesejada, caso você fique segurando o botão, né? Aí você tem que prestar atenção nessa questão e daqui a pouco em outras aulas a gente vai fazendo, né, mais aplicações que aí vocês vão entender mais ou menos como é que funciona essas questões, né? Como a gente está trabalhando com o sistema elétrico, então a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte, né? Não é só lógica de programação que interessa, mas sim, tanto a lógica de programação como o entendimento do sistema elétrico do sistema como um todo vai fazer você programar de uma forma eficiente para o seu sistema funcione da forma que você espera, da forma que você deseja ou que o usuário deseja, certo? Mas por hoje a nossa aula encerra por aqui. Acabou levando meia hora, mas essas questões precisam ser explicadas aí para você conseguir se desenvolver de uma forma mais interessante, ter uma noção de lógica melhor, certo? Então aqui a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje, né? Então você pode continuar seus estudos, fazer mudanças é sempre importante dentro do contexto de aprendizagem, né? Não é só pegar e copiar e colar esse seu código aqui ou digitar ele letra por letra no seu computador, executar e ficar assim mesmo. Então, o interessante é você continuar mantendo, pegar esses códigos da aula, fazer mudanças. Vou mudar aqui, vou ligar outro LED, vou ligar 2 LEDs ao mesmo tempo, né? Uma sugestão, certo? Aí você pode adicionar um LED, pode adicionar mais um LED, mais um botão e ir brincando assim para você aprender a operacionalizar melhor a placa, os sistemas e desenvolver uma ideia de programação melhor, né? Só copiar e colar aqui esse código, né? Pode ser não tão produtivo para você que quer aprender a fazer a programação com pique dentro dessa ferramenta, certo? Mas por hoje a gente finaliza essa aula. Aí na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com essas questões de LED, certo? Já praticando a questão de editar, em vez de só editar um bit do registrador, a gente vai editar todo o registrador, né? Que às vezes já economiza mais tempo e facilita na hora de a gente personalizar algumas aplicações, assim como vocês vão estar observando na aula a seguir, certo? Mas com isso aí por hoje é só e tem uma boa dinâmica de estudos e a gente acaba se vendo na próxima videoaula.